Descansar é preciso. E você, tem permitido descansar? Tem se permitido parar? Nesse começo de ano, muitas vezes fazemos metas, planos, objetivos a atingir. E no seu planejamento, você incluiu como meta parar? Fazer pausas? Quais são as pausas que você planeja? São diárias? São semanais? São mensais? Ou você nem pensou nisso? A pausa, assim como o movimento, é parte da vida e é lei da natureza. Se nós observarmos, tudo na natureza descansa. Tudo na natureza para. Um pássaro, por exemplo, que tem o dom de voar, muitas vezes pode ser observado simplesmente parado num galho, sem nada a fazer. E pode ter certeza que ele não está pensando, preocupado nas contas a pagar ou no para onde ele deve voar. Ele simplesmente descansa, repousa ali naquele galho, confiando o seu peso e a sustentação daquele galho, sabendo que ele não precisa fazer nada, bater as asas, nem voar para lugar nenhum. Assim também é como tudo. Uma borboleta, para poder chegar a esse estágio da sua evolução, precisa confiar num tempo grande de pausa. E numa pausa, inclusive, às vezes desconfortável, onde ela precisa entrar num casulo, um lugar escuro, e ficar ali por um tempo, sem fazer nenhum movimento, sem ter qualquer acesso ao exterior. Somente ela, fechadinha com ela, para que de lagarta se torne uma borboleta. E você ainda acha que não é necessário descanso? Que o descanso ou a pausa é perda de tempo? No episódio de hoje, nós vamos relembrar uma passagem daquele que é o nosso mestre maior. E essa passagem está narrada em Mateus, no capítulo 8, versículo 24, onde narra que ao atravessar o lago, Jesus e seus discípulos estavam no barco e começou uma grande tempestade. E nessa passagem diz que os discípulos foram tomados de grande medo enquanto Jesus dormia. É exatamente assim que está escrito, enquanto Jesus dormia. Mas vale lembrar que um pouco antes desse acontecimento, alguns instantes antes, o que Jesus estava fazendo? Trabalhando intensamente. Jesus já havia curado o servo de um centurião à distância. Depois ele cura a sogra de Pedro e depois faz várias curas, realiza várias curas, até que se junta uma multidão em torno dele de tão intenso que estava aquele dia. E é quando ele junta os seus discípulos para atravessar o lago. E nesse momento de travessia, naqueles instantes, uma travessia que duraria ali alguns minutos, ele dorme. Por que será que Jesus dorme nesse instante? O que isso quer nos dizer? Bom, se até Jesus, o homem que carregou a maior missão nessa terra, sabia a importância de descansar para estar pronto nos momentos de embate, nos momentos de trabalho, como que nós podemos esperar realizar grandes feitos, atingir grandes realizações sem o devido descanso? E olhando esse vídeo, talvez você pense, mas é fácil pensar em descanso num ambiente como esse, cercado de natureza, cachoeira, um dia de sol maravilhoso. Mas não, o ambiente não define quem somos, nem define a qualidade do nosso descanso ou da nossa energia. Uma vez eu ouvi um pastor me dizer algo interessante sobre isso. Ele disse, não é o ambiente que define, porque Adão, mesmo no paraíso, no melhor ambiente, pecou. E Jesus, mesmo no deserto, tentado pelas forças opositoras, passando por todo tipo de provação, dificuldade, com fome, com frio, com sede,
mesmo assim ele se santificou e saiu vitorioso. Então o ambiente não nos determina nem pode servir de justificativa. Muitas vezes nós, principalmente que vivemos em grandes cidades ou em meio a essa rotina agitada, usamos isso como pretexto, não é verdade? Ah não, mas é fácil falar de descanso, como que eu vou descansar? Não tenho tempo, né? Parecemos aquele coelhinho do Alice no País das Maravilhas, né? Não temos tempo para nada, estamos sempre correndo contra o relógio. Bom, nós temos tempo sim, basta ver quando algo nos acontece, por exemplo, a nossa saúde, e nós temos que ficar internado, e nós percebemos que nós temos tempo sim para cuidar da nossa saúde, porque se não tivermos, morreremos. E assim também é quando diz respeito a algum acontecimento trágico com relação a pessoas que amamos. Às vezes usamos milhares de desculpas para dizer que não temos tempo de visitar aquele parente ou de marcar um encontro com aquele amigo, mas na hora que algo acontece, como a doença ou a morte, nós sentimos falta de ter dedicado esse tempo. E percebemos que nós temos tempo sim, às vezes para fazer uma viagem até para outro estado ou país, para um funeral. Então se nós arrumamos esse tempo, às vezes para simplesmente homenagear o corpo de alguém que já partiu, que já nem está ali, que nem temos mais a oportunidade de criar um momento, não vamos esperar algo como isso acontecer para descobrir o valor do tempo. Afinal, ele é o bem mais precioso que nós temos aqui nessa existência. Então, Jesus, no barco, com seus discípulos, uma tempestade vem e o mestre está dormindo. E aí nós podemos refletir, quantos de nós, quantas pessoas existem que mesmo em meio a uma paz plena, num quarto silencioso, aconchegante, seguro, hoje não conseguem dormir, mesmo tendo todas as condições propícias para isso. E por que não conseguem dormir? Porque a paz é um estado interior. E o descanso, assim como a paz, deve ser uma escolha feita dentro de nós. É possível, sim, é possível que uma pessoa estivesse aqui nesse ambiente perturbada, sem conseguir descansar, em meio ao seu próprio caos. E ao mesmo tempo poderia haver outra pessoa nesse exato momento, em São Paulo ou qualquer grande cidade, em meio àquele barulho, ao trânsito e ao caos, descansando, assim como Jesus descansou em meio à tempestade. Escolha, comece a escolher descansar, porque descansar é necessário para termos a força, a disposição e a energia necessária para quando os momentos importantes de luta vierem. Imagine, por exemplo, um guerreiro que vivesse o tempo todo treinando ou em combate. Provavelmente quando chegasse a segunda ou terceira luta, ele já não teria a força necessária para lutar, mesmo dominando a técnica, mesmo tendo se preparado e treinado, porque esqueceu de um ponto essencial e humano, o descanso. Aqui nesse mundo que nós estamos, todos os recursos são limitados, tudo perece. Aqui na matéria, tudo perece. Tudo que nós observarmos tem o seu tempo. Tempo de se manifestar, tempo de se retirar. Tempo de movimento, tempo de descanso. Veja o dia, por exemplo. O dia acontece, o sol brilha para nós, os animais cantam, as flores se abrem, mas sempre chega a noite. E à noite nós não vemos os animais cantando. Para onde foi todo aquele movimento? É tempo de descanso. Descanso para que estejamos dispostos quando o novo dia surgir. Assim como um carro não anda sem combustível, ou um barco, por mais que seja um barco que esteja sendo guiado, como no caso aqui da nossa passagem de hoje, por mais que seja um barco que esteja bem guiado, bem orientado,
que você saiba onde você quer ir, que você esteja conduzindo bem o leme do seu barco. Se for um barco a motor, se não houver combustível, você não sai do lugar. Se for um barco a remo, se vocês não estiverem disposto com energia para remar, também não sai do lugar. Então, de que nos vale ficarmos planejando, nos preocupando antecipadamente, pensando e gastando a nossa energia, quando muitas vezes é tempo de parar, de descansar. Então, em contrapartida a essa passagem, nós podemos pensar num momento crucial em que Jesus precisava dos seus discípulos despertos, atentos. No entanto, provavelmente por não terem descansado ou se preparado no momento que era devido esse descanso, quando chega no horto, perto do Monte das Oliveiras, um dos momentos finais da missão de Jesus, onde ele vai até o horto para orar, para aurir forças, para conseguir enfrentar tudo aquilo que ele sabia que estava por vir, aquela luta final, aquele combate tão profundo da sua alma, onde ele aceitaria a injustiça, a humilhação, a cruz, a ingratidão, o abandono até mesmo daqueles que conviviam perto dele. Ele pede apenas uma coisa aos discípulos: vigiai. E os discípulos, quando ele volta, estão todos dormindo. Quantas vezes nós não fazemos isso também? Nos exaurimos, e nem mesmo só de energias físicas, muitas vezes mentalmente ficamos preocupados, e essa preocupação consome a nossa energia mental, espiritual. E aí, no momento devido, quando chega a hora de realizarmos aquilo que foi o motivo de tanta preocupação, nós não conseguimos completar a carreira, não conseguimos realizar aquilo que tanto almejávamos, por termos gastado toda a nossa energia antes, quando deveríamos estar nos preparando, descansando, aurindo forças para quando esse grande momento chegasse. O descanso é uma escolha que fazemos dentro, independe do que está fora. Portanto, nós precisamos aprender a planejar o descanso, a pausa. No seu dia, planeje. Muitas vezes não precisam ser muitos minutos, mas e se a gente começar a tirar 5 minutos do nosso dia para simplesmente parar, respirar conscientemente, contemplar e agradecer aquilo que está à nossa volta, pedir forças. E também, como falamos, às vezes, mesmo num ambiente maravilhoso, como uma praia, uma cachoeira, um sítio, no meio de uma montanha, se o estado que estamos interiormente é de aflição, é de perturbação, não conseguiremos facilmente descansar, será um esforço para nós. E aí também vale uma outra dica, vale lembrar que esse mestre nos disse uma vez: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. Se você não estiver conseguindo nem mesmo descansar, nem naquele momento do seu sono, nem no momento que você se retire da rotina, busque Jesus. Eleve o seu pensamento, imagine a figura do Mestre sorrindo para você, imagine o Mestre te envolvendo na sua luz. Receba e acredite nessa luz. Receba e acredite no poder desse Mestre que fez cessar até mesmo os ventos e a tempestade. Que assim nós possamos aprender a descansar mais. Lembrando também que tudo que nós queremos acelerar consome mais energia do que o necessário. Hoje é um dia de sol. Imagine, por exemplo, que eu queira lavar essa roupa que já está ficando suada. Se eu souber aproveitar essa energia natural, provavelmente vai levar 1 hora ou algumas horas no máximo para a roupa secar depois de lavada. Agora, se eu quiser que ela seque imediatamente, eu vou precisar usar, por exemplo, uma secadora. Isso vai consumir muito mais energia do que o necessário.
apenas para acelerar um processo em alguns minutos. Fora a energia que vai me consumir de procurar uma secadora, colocar a roupa na secadora, tirar da secadora. As coisas elas têm um tempo. Acelerar esse tempo natural é forçar, e tudo que exige força consome a nossa energia. Que nós possamos nos preparar também para descansar. Quando nós planejamos o descanso, a pausa, nós vivemos mais leve, nós temos mais propensão em ver a beleza, a alegria e a leveza na vida. Repara uma coisa, muitas vezes conscientemente não nos permitimos descansar e aí nós, cansados, acabamos descontando nos outros. Por exemplo, saímos com alguém que nós queremos bem, namorado, namorada, esposo, esposa, amigo, família, e estamos ali num ambiente, num momento gostoso que deveria ser em família e... mas vamos comer o quê? Tanto faz, qualquer coisa. Isso é a nossa mente cansada. E muitas vezes, por não perceber que estamos cansados, nós queremos deixar de escolher várias coisas porque a mente está cansada, ela não quer escolher mais nada. Mas isso pode parecer que não nos importamos. Para o nosso próximo que está compartilhando aquele momento conosco, pode parecer que não damos valor para a companhia dele. Quando dizemos, tanto faz, escolhe você. Não tô com saco para escolher. E às vezes pode afetar diretamente nas nossas relações, simplesmente por não termos nos permitido conscientemente descansar. E também não nos comunicarmos, porque se não temos consciência disso, tampouco vamos poder pedir aquilo que temos necessidade, porque não enxergamos. Então, comece a saber, a tomar consciência de que todos precisamos descansar. Saiba pedir descanso. Nós temos o direito, por exemplo, de num momento falar, olha, nesse momento eu preciso descansar. Depois nós podemos conversar, eu vou adorar sair com você, mas um outro dia. Porque senão nós fazemos as coisas para agradar, ou no automático, ou por alguma carência nossa, e acabamos nos atropelando e desrespeitando. Planeje o seu descanso, um descanso diário, como pequenas doses, como tomamos um remédio, que nós possamos saber tomar também doses de descanso no nosso dia. E durante o dia, que é uma loucura, a rotina de trabalho, bom, eu espero que você, assim como eu, tenha pelo menos hora de almoço. Se você já não se permite sequer ter uma hora para satisfazer uma necessidade biológica, fisiológica sua, aí é mais preocupante ainda. Mas tire 5, 10 minutos da sua hora de almoço para simplesmente respirar, para fazer aquilo que te ajuda a descansar. E isso também é uma fórmula que você vai descobrir. Cada um de nós tem a sua fórmula para o descanso. Para um, o descanso pode ser dormir, como Jesus dormia no barco. Para outro, o descanso pode ser meditar. Para outra pessoa pode ser ouvir um louvor ou uma música de uma letra elevada, de uma mensagem positiva. Para alguém pode ser ir para o meio da natureza, uma boa fórmula de descanso. Mas lembre, descansar é diferente de compensar. Normalmente, quando nós não descansamos, é que nós precisamos compensar. Compensar, por exemplo, na bebida alcoólica, ou em algum vício que temos, na compulsão por comida, na compulsão por conteúdos televisivos. Normalmente é um indício da nossa mente ou do nosso espírito cansado. O cansaço também tem várias formas de se manifestar. Tem o cansaço físico, o mental, o emocional. Hoje em dia ouvimos falar em burnout, neurastenia, depressão. São fases também, são sintomas claros de um ser cansado em alguma dimensão. E quando paramos, esse espaço vazio não é um vazio que falta algo. É um vazio que nós estamos abrindo espaço para algo entrar. É bem diferente. Pense numa casa, por exemplo. O valor de uma casa está muito mais no vazio do que na parte construída. Pode parecer um absurdo o que eu estou falando, mas pense numa boa casa. É uma casa que tem paredes, tem vários cômodos, 2 andares. Bom, o que dá valor para essa casa, se ela for
inteira de concreto por dentro, toda sólida. Aonde haverá espaço? Não haverá espaço algum. Então o que dá valor a essa casa é muito mais os espaços vazios que ela oferece. Um espaço vazio que pode ser um quarto, outro que pode ser uma sala, apenas contornado por paredes e muros. E nós também possamos criar espaços vazios. Essa é a tal da vacuidade fértil. E ela se cria através disso, do ócio.